Vamos meditar agora na palavra do Senhor. O texto está lá em Êxodo 32. A gente vai falar hoje sobre o capítulo 32 e o capítulo 33. Vamos falar sobre a história do povo de Israel. Êxodo 32 diz assim, do 1 ao 4: o povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro das suas esposas, filhos e filhas que estão usando, e traga para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e trouxeram para Arão. Ele pegou, verso 4, ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tirou do Egito. Agora, o capítulo 33, verso 18. Diz assim: aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a tua glória. Ou em outra versão, mostra-me a tua face. Vamos orar? Pai, estamos aqui, Senhor, te agradecendo por mais um dia, por mais um dia abençoado, Pai, que tivemos ontem, por mais esse momento, mais um dia aqui na tua presença, Pai. Fale conosco através da sua palavra, nos orienta, nos ajuda, nos corrija, nos coloca no caminho correto, Pai, que é perto da sua presença, Pai, perto de ti. É isso que eu te oro, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o povo de Israel, um povo escolhido por Deus, separado por Deus, ele estava no Egito, preso, 400 anos como escravo. E o povo pedindo a Deus socorro, pedindo a Deus ajuda, e Deus vai lá e escolhe um libertador. Esse libertador, Moisés. Deus fala com Moisés através da sarça ardente e fala para Moisés ir para libertar o povo. Daí Moisés vai diante de Faraó, fala com Faraó resiste ali o pedido de Moisés para libertar o povo. Deus envia as 10 pragas e depois o povo sai do Egito. E a gente vê Deus fazendo grandes maravilhas, coisas grandiosas, coisas tremendas no povo de Moisés. Imagine comigo o povo andando, caminhando de frente, fugindo do Egito, fugindo do rei, do Faraó, e lá eles vão de cara para o mar. Imagina o mar de Saquarema. E agora? Não tem saída. O mar na sua frente. Imagina o mar. E você olha para frente, tem o mar. Olha para trás, vem um povo gigante querendo te aprisionar, querendo te levar preso de novo, como escravo. Onde você estava? Você estava fugindo. E agora? O que fazer? E Deus ali, através de Moisés toca e o mar se abre. Imagina o mar se abrindo. Olha o caminho. Olha o milagre. Olha a grandiosidade do poder de Deus. E o povo viu isso com seus próprios olhos. O povo viu. Imagina esse corredor aqui. De um lado é o mar, do outro, o outro lado do mar, e o corredor aberto diante do povo. E o povo passando no meio do mar, fugindo do Egito. Olha a grandiosidade. Daí o povo vai caminhando, passa pelo mar, mais à frente tem um deserto, e agora um deserto preso ali. Deserto não tem nada. De dia,
muito sol muito forte. E Deus manda o quê? A nuvem, para proteger o povo do calor. A nuvem simboliza a proteção de Deus e a direção. Deus apontava, dava direção. Nuvem, proteção, direção. E o povo, Deus dirigia o povo no deserto, caminho. E de noite, o que acontecia? De noite no deserto, inverso. De dia muito calor, de noite muito frio, de congelar. E Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer o povo e para proteger do frio. Olha a mão de Deus. Imagina, os irmãos imaginam comigo, um povo vendo tudo isso. Imagina você vendo tudo isso. O mar se abrindo, a provisão de Deus, coluna de fogo, nuvem. E agora no deserto? Ainda mais uma coisa. O que eu vou comer? Ali o maná diário. Pão, todos os dias. Deus dava um pão, um alimento suficiente para um dia. Para um dia. Provisão de Deus. Alimento. A gente vai na padaria, né? Quem comprou o pão ontem foi o Valdinei. Vamos lá comprar 20 pães. A gente compra para os dias da manhã, né? 3 dias. Compra aquele pacote. Mas não, lá é um pão diário. Deus dava todos os dias. Simbolizando, aqui está o alimento diário. Eu estou cuidando de vocês. Eu estou alimentando vocês. É Deus falando para o povo. E chegava na sexta-feira, aí sim, dava o de sábado. E o povo comia. E ainda tinha carne assada, corvina assada. Não, carne. Carne, alimento de Deus. Imagina você recebendo da mão de Deus, cara, todo o alimento diário, todos os dias. Olha as maravilhas que Deus fez com o povo de Israel. Fora os alimentos, a condução, a presença de Deus era constante, todos os dias. A presença de Deus. E ali, guiado, proteção, Deus direcionando, falando com o povo, através de Moisés, seu líder. Atravessa o Mar Vermelho, tem as provisões, o maná, a proteção. Agora, o texto que nós lemos, no capítulo 32, o povo está lá acampado. Ele fazia diversas tendas, cada família com a sua tenda, em grupos, dividia por tribo, grupos. E ali volta ali no acampamento. Deus estava no meio do povo. Deus estava presente no povo. E Moisés agora sobe ao monte para receber as leis, os 10 mandamentos, para conduzir o povo. Tudo isso o povo viu. Moisés passa lá 40 dias e 40 noites, em cima do monte, com Deus, recebendo orientação da presença de Deus. Moisés gostava de estar na presença de Deus. Moisés queria estar na presença de Deus todos os dias. E aí ele passa 40 dias, 40 noites para receber a lei. E quando Moisés está lá, Deus fala assim para ele: Moisés, desce. Desce, Moisés. Desce, deu a história, estava tão boa, mas deu algo errado lá. Desce, Moisés, e é igual pescaria. Tem dia que dá certo, tem dia que dá bom e dá ruim. Desce que deu. E Moisés, Deus fala, o verso que nós lemos. O povo viu que Moisés estava demorando, ou impaciente, ansioso. E disseram a Arão. Então eles se reuniram em volta de Arão e disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: tira os brincos
e as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas estão usando e entregam para mim. Então Arão pegou os brincos, botou no molde, mudou, uma forma e construiu um bezerro de ouro. E olhando esse texto, meus irmãos, pensando, avaliando tanta provisão que o povo viu, imagine o contraste, as provisões, e agora o povo é capaz, olha o que o povo é capaz de dizer. Disseram o povo de Israel: estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Irmão, como pode? Como pode? Como viu provisão, proteção, alimento todos os dias. E agora, porque Moisés demorou, achou que demorou, o povo troca. Ou seja, aqui a gente tem uma substituição. Tira o Deus verdadeiro, joga de lado o Deus verdadeiro. Muitos pontos positivos, posso dizer, conteúdo. Eu quero tratar com os irmãos com alguns pontos nessa manhã. Primeiro ponto, aqui nós temos uma idolatria. Idolatria. Olha o que o povo disse. Povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. O que é idolatria, meus irmãos? Quando a gente tira a posição de Deus, o lugar de Deus, e colocamos outra coisa, não só imagem, mas qualquer outro objeto, outras coisas. O povo de Israel viu que Moisés estava demorando e tirou. Vamos esquecer Moisés, vamos esquecer Deus que tirou a gente do Egito. Tira. E construíram com suas próprias mãos, artes humanas, construíram um bezerro. E agora esses são os nossos deuses. Esses são os nossos deuses. Ponto. Idolatria nasce na impaciência. Tudo que ocupa o lugar de Deus se torna um bezerro de ouro. Numa pregação, há algum tempo eu falei sobre os bezerros de ouro. E a pergunta daquela pregação foi: qual tem sido o nosso bezerro de ouro hoje? A nossa estimação, o nosso bezerrinho que a gente tem criado ali. Porque tudo que ocupa o lugar de Deus, o tempo, aquilo que é para me dedicar a Deus, eu dedico a outra coisa, esqueço Deus, é o meu bezerro de ouro. Como eu falei, o bezerro moderno. Deus tem que estar em primeiro lugar. A nossa esperança, nossa confiança tem que estar nele, a gente tem que esperar dele, em tudo. Às vezes, nas provações, a gente tenta resolver as coisas com nossas mãos, próprias mãos, e a gente não espera em Deus, não olha para Deus, não vê Deus. Mas Deus, o que Ele deseja de nós? Que a gente coloque Ele em primeiro lugar em tudo, independente, na verdade, da circunstância. Eu estou bem, eu coloco Deus. Agora eu estou paciente, eu tiro Deus. Não, eu vou tentar resolver. Não é isso. Aonde está a sua fé? Coloque em Deus. Total em Deus. Meus irmãos, a idolatria, pela consequência, vem o pecado, vem o erro. O que é pecado? Errar o alvo. Eu tenho um alvo que é Cristo. Quando eu erro, quando eu pego, eu erro o alvo. E o pecado é desobediência de Deus, tudo aquilo que sai fora da sua lei, desobediência. E o povo não esperou, a ordem era para esperar, eles não esperaram. A impaciência levou o povo ao pecado. O pecado veio outras coisas. Aquele estado, uma coisa puxa a outra.
uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, e tu vai ver, já está caindo. Por exemplo, ninguém começa no vício, assim, logo naquele ponto. É o início. É só assim, só chegar perto. Às vezes é só estar perto de quem está fazendo. Só você já está perto de quem está. Opa, não, eu estou aqui perto, mas eu não estou fazendo nada. Mas está perto. É um passo para você já sair fora. Então, por isso que o salmista fala, para a gente andar no caminho correto, certo, fora do caminho dos ímpios. Porque a influência, ela vem aos poucos. A influência não é do dia para assim, de hoje para amanhã. Ela é aquela voz suave que vai ver. Foi. Não é do pai. Não, pai, eu digo, né? Não, pai, eu sei, estou ciente. Está tranquilo. Vou lá no jargão hoje. Está tranquilo, eu sei, pai. Os jovens, os filhos, nossos filhos, eu sei. Você sabe? Tudo bem, você sabe. Aí, às vezes. Então, quando entra a paciência, quando tiramos Deus do foco, entra a idolatria, entra a imoralidade. E o povo. Olha o verso agora. O verso 17. O que diz? Moisés estava com Deus. Ele começa a descer. Certo ponto, ele encontra Josué. Estava junto com ele, esperando. Essa história de Josué é muito bacana, muito boa. Mas não vai dar tempo para a gente falar em outro momento, outra oportunidade. Mas olha o que o texto diz. Josué, quando ele estava descendo, Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: estou ouvindo barulhos de guerra no acampamento. Josué não conhecia barulhos de moralidade. Ele não conhecia funk, vamos botar assim popular, né? Naquela época. Já viu aquela criança que aí não vai, nunca foi no lá. Hoje, claro que a internet, né? Vamos supor que naquela época, em um povo tinha o funk. Exemplo, tá, meus irmãos, tá? Só para a gente ter ideia. Lá nos filisteus tinha o funk. Em Israel não tinha funk. Certo? Então, quando Josué está descendo, barulho é esse que eu não conheço. Opa! Aí ele pensa, é guerra. Ele pensa que o outro povo está nos invadindo, por causa do barulho, que ele não conhecia. E ele vai, olha o que ele fala. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: estou ouvindo barulho de guerra no acampamento. Moisés disse, Deus já tinha revelado para Moisés: não parece um barulho de vitória, nem grito de derrota. O que eu estou ouvindo é essa gente cantando. Esse cantando aqui, tá, meus irmãos? Ele é, no original, quer dizer imoralidade. Cantando de forma errada. Cantando de forma de idolatria. O povo estava praticando imoralidade diante de um altar do bezerro de ouro. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estavam carregando e quebrou. Moisés descendo com os 10 mandamentos, com a lei, que era para abençoar o povo, que era para guiar o povo, e que ele faz, ele quebra. Ou seja, quando há pecado, quando há idolatria, o pacto se rompe. Quebra. Pecado, ele quebra a aliança. E ele quebrou um simbolismo. E agora? A consequência do pecado. Qual foi? Afastamento da presença de Deus. E a consequência do pecado tem consequência. Olha o verso 27. Ele disse: o Senhor Deus
O Senhor, o Deus do povo de Israel, mandou que cada um de vocês pegue as suas espadas e vá pelo acampamento, de ponta a ponta, matando os seus parentes, seus amigos e seus vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 300 homens. Consequências. Aqui vem o juízo. Vem o juízo de Deus. Mas o juízo de Deus, meus irmãos, ele é justo. Justo. Esses aqui que não se arrependeram, não tiveram chance de arrependimento e continuaram com o seu coração duro, não quiseram. Ele vem o juízo de Deus. O juízo de Deus é justo. Por que é justo? O julgamento de Deus é justo. Porque vem justiça e vem graça do lado. Vem justiça e vem misericórdia. A justiça do homem é injusta. A gente julga do que nós sabemos e aí erramos quando julgamos. A justiça de Deus não. Ela é correta. E Deus sabe. Esses que foram não iam se arrepender e não se arrependeram. Consequência do pecado. Consequência. Mas Deus é um Deus bondoso. Deus é um Deus misericordioso. Deus, ele é de graça. Ao mesmo tempo ele entra como eu falei, ele entra com a justiça, mas entra com a bondade. Entra com a justiça e entra com a misericórdia. E agora o povo se arrepende. Verso 11. Porém Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus, e lhe disse: ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Aqui Moisés começa a interceder pelo povo. Aqui nós temos o simbolismo de Moisés como intercessor. Moisés como ele se coloca no lugar para pedir pelo povo. E tem um ponto muito interessante: Moisés como mediador entre Deus e o povo. O que Moisés faz, meus irmãos? Essa história é muito linda. Moisés, ele aponta para Cristo. Moisés está apontando aqui a história totalmente para Cristo. Primeiro, Moisés é libertador. Cristo é o nosso libertador. Moisés tirou o povo do Egito. Jesus nos livrou do pecado. Moisés intercedeu pelo povo, pedindo misericórdia. Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Moisés, ele orou aqui pelo povo. Jesus orou pelo povo. Não orou por ele, orou pelos discípulos e ainda orou por nós. Em João 17 fala sobre isso. Moisés aqui ele aponta totalmente para Cristo. E nesse ponto aqui, mas Moisés se entrega. Como? Ele fala: Senhor, perdoa esse povo. Perdoa. Se o Senhor não perdoar, tira o meu nome do livro. Risca o meu nome. Ou seja, Moisés se doou pelo povo. Se colocou no lugar do povo. Como Cristo se colocou na cruz como nosso Salvador. Moisés aponta totalmente para Cristo. Moisés intercedeu pelo povo, salvando o povo de Israel. Cristo intercedeu por nós, nos tirou da lama, do pecado, do juízo, e hoje temos graça e misericórdia através de quem? De Cristo. Essa história é muito bonita. E outro simbolismo aqui sobre o corpo de Moisés. O corpo de Moisés não foi achado. Não foi achado. Temos umas linhas de pensamento para o povo não idolatrar Moisés, para o povo, o diabo não pegar o corpo de Moisés. Mas o que mais me chamou a atenção foi o seguinte: o corpo de Moisés não foi achado. O de Cristo também não foi achado. Aonde Cristo foi colocado, como ele morreu,
só que não está mais lá. Se você for lá em Jerusalém, lá onde Cristo, se colocar o Cristo, Jesus, você vai lá e o lugar está vazio. E está escrito lá, ele não está aqui, porque ele ressuscitou. E Moisés, o corpo de Moisés também não foi achado, porque Deus o tomou, Deus o levou. Olha como é bonito. E aqui, meus irmãos, o povo se arrepende. Moisés se coloca entre o povo e entre Deus. Deus perdoa o povo. E agora, falei do acampamento. Antes do pecado, a presença de Deus estava no meio do acampamento. Depois do pecado, a presença de Deus, a tenda da presença de Deus que representava, ela estava fora do acampamento. E só Moisés e Josué iam lá perto, falar com o povo. Ou seja, não tinha mais, o povo não tinha mais ligação com Deus. Só Moisés e Josué. E o povo vendo aquilo, o povo se arrepende. Arrependimento, meus irmãos. A gente tira aquilo que é pecado. O verdadeiro arrependimento, eu tiro o pecado. Eu não me conformo com o pecado. Eu me afasto do pecado. E o povo aqui, no verso, agora no capítulo 33, no verso 6, diz assim: assim, depois, os israelitas saíram do monte Sinai e não usaram mais joias ou brincos, não sei como está a sua versão, não usaram mais. O que quer dizer isso? Os objetos, estou falando aqui dois objetos que foram usados para o pecado e conduziram o povo ao pecado, conduziram o povo ao erro. Que esses objetos tinham vindo do Egito, ou trouxe esses objetos do Egito e pecaram contra Deus, formando assim um bezerro de ouro. Agora eles falam o quê? Isso não me pertence mais. Senhor, eu me arrependo do meu pecado. E eu tiro aquilo, me afasto do pecado. E assim, a verdadeira consequência, o verdadeiro arrependimento traz a presença de Deus novamente. E Deus, a tenda sagrada que representava a presença de Deus fora do acampamento, Moisés e Josué iam para a tenda. A nuvem de Deus, a nuvem descia, que simboliza a presença de Deus. E quando chega ali, Moisés sai. Interessante essa parte. Josué fica buscando a presença de Deus. E o povo vendo o seu líder indo adorar a Deus, que agora eles observam isso, o que eles fazem? Eles olham, e toda vez que Moisés e Josué estavam indo até a tenda, eles conseguem ver a presença de Deus descendo, eles se humilham, se ajoelham diante da presença de Deus, pedindo arrependimento. E agora, mais uma vez, Moisés intercede pelo povo. Deus, no capítulo 31, 3, no verso 1, diz assim: o Senhor diz a Moisés: saia deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó e seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar vocês. Eu expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei com vocês. Olha só, Deus promete. A promessa de Deus, quando Deus promete, não falha. Mesmo ele não querendo, não indo com o povo, ele fala para Moisés: Moisés, eu vou enviar um anjo. Vocês vão receber a terra que eu prometi, é boa, ela é rica. Tudo que eu prometi a dar a Abraão, Isaac e Jacó, eu vou dar a vocês. Vocês vão passar pelos povos, eu vou derrotar esses povos com vocês. Vocês vão receber aquilo que eu prometi. Porém Moisés fala: Senhor, se o Senhor não for, não nos faça sair daqui.
Moisés queria a presença de Deus. Moisés queria a presença de Deus. Ele não queria a bênção de Deus. Ele queria a presença de Deus. Porque eles viveram com a presença. Porque no deserto eles tinham a presença e agora eu não vou ter mais. Senhor, o Senhor não perdoou a gente. O povo se arrependeu. Vai conosco, venha conosco. O que disse, meus irmãos? Aqui é um ponto que ensina muito para a gente. Nós temos que buscar a presença de Deus. Muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, não a presença. Tem uma música, eu sou muito ruim de música, mas que diz: a tua presença, eu vou ter tempo branco, eu esqueci tudo. Eu tenho paz, eu tenho direção, eu tenho proteção. Era isso que o povo tinha no deserto. Eu tenho alimento na sua presença, Senhor. Eu tenho aquecimento na tua presença, Senhor. Eu tenho tudo. Não nos faça sair daqui sem a sua presença. O que a igreja de Barra Nova precisa? Presença de Deus. O que eu preciso? Presença de Deus. O que os irmãos precisam? Presença de Deus. Mais nada. É isso que nós precisamos buscar. Nós queremos muitas coisas, mas não estamos buscando a presença de Deus. Você não, na presença de Deus, nós recebemos direção. Imagine que você está ali perturbado, né, com alguma coisa. Você busca a presença de Deus, te traz paz, te traz direção. Às vezes a gente tem momentos que a gente fica perturbado. Tantas coisas na nossa cabeça, no nosso dia a dia, as dificuldades do dia a dia, as questões que nós temos para resolver todos os dias. É um leão que matar, né, por dia. É isso, irmão Paulo? Às vezes tem 2 ou 3. Aí você fica: como que eu vou fazer? A presença de Deus. É na presença de Deus que nós temos vitória. É na presença de Deus que nós temos alívio, proteção, direção. Temos que buscar a presença de Deus. Os jovens, na presença de Deus, que vocês vão guiar sua vida daqui para frente. É na presença dele. Não adianta querer ver nada disso. É na presença. Temos que buscar essa presença. E Moisés falou: Senhor, não nos faça sair daqui sem a tua presença. E Deus, através da obediência, porque a obediência, olha só, meus irmãos, um contraste aqui. O pecado afasta a presença de Deus. Agora a obediência atrai a presença de Deus. Não adianta você querer a presença de Deus em pecado. Tem que ter arrependimento, tirar o pecado. Temos que ser obedientes à palavra, buscar a presença de Deus. Deus promete ir com o povo novamente. No capítulo 33, verso 11. Agora, se isso é assim mesmo, fale dos teus planos, para que eu possa entender e continuar te agradando. Assim disse Moisés. E o interessante, meus irmãos, para finalizar, Moisés não estava satisfeito somente com a presença. Somente com a presença. Moisés queria algo mais. Ele queria algo mais. E lá em Ezequiel, eu não lembro o capítulo agora, mas quando o profeta entra no rio, fala que a água veio no tornozelo, é isso, no pé, depois no joelho, depois no quadril e nos ombros. A gente usa isso como simbolismo para falar da presença de Deus. A água está onde? No pé? A quantidade que você busca Deus ou quer Deus. Quanto você deseja a presença de Deus? Está onde? No pé? Está no joelho? Está no quadril? Está no quadril. Tá bom? Irmão? Ombro? Não, meu irmão.
Aí a gente tem que ser igual Pedro. O que Pedro falou? Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Nessa questão, a gente está igual Pedro. Tudo ou nada. Ou eu estou na água, ou eu estou dentro da água. Aí Jesus falou: Pedro, vem cá lavar seus pés. Senhor, não faça isso. Pedro não tinha entendido o propósito. Não faça isso. E aí, Jesus vai: não, Pedro, você precisa lavar, senão não tem parte contigo. Aí Pedro fala: Senhor, então dá um banho logo. Então, encaçada aí. Dá um mergulho logo na lagoa, né? Vamos tentar pegar o peixe na mão. Então, meus irmãos, nesse momento, nós temos que desejar: Senhor, a sua presença tem que me cobrir. Eu tenho que estar mergulhado na sua presença. E Moisés, ele entende isso. Moisés não queria somente a presença. Ele não queria somente as coisas que vinham de Deus. Mas ele queria ver a glória de Deus. Ele queria estar perto. Ele queria presenciar. Ele queria ver as maravilhas de Deus. Nós queremos ver a glória de Deus. Nós temos que desejar a presença e ver a glória de Deus. Isso que nos cura. Deus é santo, mas você chega perto dele, automaticamente você vai ser curado. Só que para isso, a gente precisa tomar uma posição e decidir deixar algumas coisas de lado. Tomar posição e deixar algumas coisas de lado. Vamos orar, depois eu vou passar para a equipe, vou cantar uma música. A minha oração nessa manhã é que todos nós, a partir de agora, comece a desejar: Deus, eu quero a sua presença. Eu quero estar mergulhado na sua presença. Não na sua presença somente, eu quero ver a tua grandiosidade. E aqui, meus irmãos, finalizando, lá no verso 18, Moisés explicou: por favor, deixa eu ver a tua glória. E Deus fala para Moisés: Moisés, se você me ver, quem me vê, não consegue ficar vivo diante de mim. Esconde aqui atrás de uma rocha. Quando eu passar de costas, eu vou deixar você me ver. E Deus, aí Moisés passa, Deus protege Moisés com a rocha. E quando ele passa de costas, aí Moisés vê Deus passando. Vê as costas dele. Aqui, meus irmãos, é um simbolismo. Passo de Deus, caminho de Deus. Deus passa e você vai seguindo os caminhos dele, os caminhos dele. E qual é o caminho de Deus? Sua palavra. Sua palavra. E quem é o perfeito que revela totalmente Deus para nós? Cristo Jesus, nosso Salvador. Nosso Salvador. Ele aponta, Moisés aponta para Cristo. Cristo Jesus é o nosso Salvador. Ele que veio é o nosso verdadeiro intercessor, verdadeiro Salvador. Ele que morreu na cruz por nós. E Ele ressuscitou. Aonde Cristo foi colocado está vazio. Todas as religiões, todos eles, Maomé está lá, os seus restos mortais, Buda e muitos outros, porque eles estão lá no seu lugar, sem poder, sem glória nenhuma. Mas Deus revela a sua grandiosidade através de Cristo, ressuscitando Ele dos mortos. E hoje Ele está vivo para nos guiar a sua igreja. Vamos orar. Se tem algum irmão, alguma pessoa de igreja que possa curvar suas cabeças agora, se não aceitou Jesus Cristo ainda, que gostaria de tomar essa decisão diante de Deus, aceitando Jesus como seu Salvador, como seu verdadeiro intercessor,
um seu verdadeiro mediador. Se eu tenho alguém essa manhã, gostaria de ficar, se quiser aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, gostaria de ficar de pé agora nessa manhã. Se tem alguém levantar a mão ou ficar de pé. Se não temos, vamos orar. Depois aqui. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela sua salvação. Muito obrigado, Senhor, pela sua provisão, direção, alimento diário, Pai. O Senhor nos alimenta todos os dias, Pai. O Senhor cuida de nós todos os dias. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor os seus milagres são todos os dias nas nossas vidas, Pai. O Senhor misericórdia se renova nessa manhã, como todos os outros dias, Pai. Ela continua se renovando. Muito obrigado, Senhor, pela sua graça. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Te entrego essa igreja nas tuas mãos, que aqui nessa igreja seja a sua vontade, Pai. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Depois da equipe, a gente, uma oração silenciosa e a gente encerra o culto. E eu quero te ver.
carente na tua presença.